Em um parque, Clara pergunta chorando a Dário por que ele fez todo aquele espetáculo se não queria se casar com ela. Dário jura que estava decidido a se casar, mas se sente como personagem da novela de Clara, um vampiro que está drenando sua vida. Clara acredita que Dário não mudou e se decepciona ao perceber que ele pensa como todos os outros. Dário sugere que ambos reflitam melhor sobre a situação, mas Clara afirma não haver mais nada ao que pensar. Ela tira a aliança do dedo, jogando-a ao chão, e agradece a Dário por despedaçar sua vida, entendendo o verdadeiro valor de suas promessas. Clara corre e encontra Álvaro e Sebastian. Abraçada a Álvaro, chorando, ela conta que Dário brincou com seus sentimentos. Álvaro então avisa a Dário que se ele se aproximar novamente de sua filha, irá matá-lo. Dário chora inconsolavelmente ao ver Clara partir. Mais tarde, ao anoitecer, Álvaro chega à casa de Ângela precisando desabafar e relata que Samantha o atacou com uma garrafa e o drogou. Depois disso, ele teve que sair para procurar Clara, que estava prestes a se casar com Dário. Ângela cruza os braços com uma expressão de indignação, enquanto Álvaro se queixa de sua solidão. Ângela afirma que se ele não tivesse sido agredido, ela mesma o teria esbofeteado. Em seguida, decide examinar o ferimento e supõe que a briga ocorreu porque Álvaro pediu o divórcio. Álvaro pergunta como Ângela sabe disso e ela conta que Samantha lhe deu uma bofetada pelo mesmo motivo. Álvaro ressalta que Samantha está descontrolada e Ângela pergunta quem a levou a essa situação. Álvaro reconhece que ele é o culpado por tudo, até mesmo pelas desgraças do mundo. Ângela lembra que Álvaro não é nenhuma vítima e o aconselha a procurar a doutora Flávia para examinar o ferimento. Álvaro confessa que sua maior preocupação no momento é Clara. Ângela pergunta se ela vai voltar para a casa dos Vegas e Álvaro confirma, mas diz que Clara não quer falar com ele. A única coisa que sabe é que Dário não quis se casar com ela e está certo de que Clara não pretende ficar na mansão. Ao tentar se levantar, Álvaro sofre uma tontura e Ângela se oferece para levá-lo ao hospital. Quando Álvaro tenta abraçá-la em agradecimento, Ângela se afasta. Luz afirma a Pablo que eles farão a viagem de lua de mel como combinaram e Guigo sugere um pacote turístico onde ele também possa ir. Ed, porém, esclarece a Guigo que ele não pode participar da lua de mel e recomenda que ele fale sobre a busca por Estrelinha. O garoto explica que já procuraram Estrelinha em quase todos os telhados, pois quando está triste, ela se esconde nesses lugares para ficar sozinha. De repente, Pablo entra em choque e Ed e Guigo saem para chamar o médico. Quando Leonardo mostra a gravação a Mirtes, ela tenta negar, mas ele insiste que a voz é dela. Mirtes pergunta onde Leonardo obteve a gravação, mas ele responde que isso não importa e questiona como ela pôde ocultar algo tão sério e enganar todos. Mirtes pede que Leonardo a compreenda, mas ele questiona se ela realmente espera que ele entenda que seu pai faleceu sem saber que havia criado o filho de outro homem, enquanto o pai biológico também desconhecia a existência do filho. Ele exige que Mirtes não seja hipócrita. Mirtes afirma que fez o que era necessário por Leonardo, mas ele lembra que ela foi embora abandonando Júlio com outro homem mais abastado, enquanto fingia estar grávida dele. Mirtes justifica que Júlio era um pobretão e questiona se Leonardo teria gostado de crescer em um quartinho humilde na vila onde Júlio a levou. Leonardo admite que já não sabe mais no que acreditar, pois Mirtes mente constantemente. Ele quer entender por que a carta mencionada na gravação está nas mãos de Samantha, mas Mirtes o adverte a não se envolver nesse assunto. No entanto, Leonardo sabe que a carta fala sobre ele e revela a verdadeira face de Mirtes. Mirtes insiste que a carta lhe pertence e que não tem a intenção de mostrá-la a mais ninguém. Leonardo então pergunta o que ele não deve descobrir se a carta contém detalhes sobre a morte de Sandro e por que o inspetor Benjamin estava investigando, além da relação de Mirtes com Aníbal. No consultório, Flávia informa Álvaro que ele sofreu uma pequena fissura no crânio e pode haver uma inflamação no cérebro, mas isso precisará ser verificado com uma tomografia. Flávia orienta que Álvaro deve permanecer acordado pelas próximas 10 horas e Ângela assume a responsabilidade de cuidar dele. Flávia sugere que Ângela entre em contato com Dário para obter os medicamentos, mas Álvaro recusa, chamando Dário de canalha. Flávia então pergunta o que aconteceu e Álvaro explica que Dário enganou Clara, prometendo se casar com ela, mas apenas brincou com seus sentimentos.
Flávia desaprova o comportamento do filho, mas Ângela sugere que antes de julgá-lo seria sensato ouvir os motivos que levaram Dário a agir dessa maneira. Mirtes afirma a Leonardo que Aníbal era apenas um fotógrafo da galeria e seu amigo, mas não sabia nada sobre seus esquemas ilícitos. Leonardo questiona o que ela estava fazendo com Aníbal no apartamento na noite da morte de seu pai. Mirtes explica que Aníbal a acompanhou, mas Leonardo não entende o motivo. Mirtes diz que Leonardo não compreende nada, pois idolatrava Sandro, mas quando ele bebia se tornava violento. Leonardo nega, mas Mirtes insiste, lembrando que Sandro a empurrou da escada e por causa dele ela perdeu a perna. Leonardo afirma que aquilo foi consequência de uma discussão. Mirtes insiste que Sandro era manipulador e que por isso Leonardo acreditava em suas mentiras. Ela acrescenta que por medo pediu que Aníbal a acompanhasse para pedir dinheiro a Sandro, já que o que ele dava não era suficiente para cobrir as despesas. Leonardo pergunta o que realmente aconteceu naquela noite, e Mirtes inventa que encontrou Sandro muito bêbado e preferiu ir embora. Leonardo quer saber por que ela escondeu tudo, e Mirtes justifica dizendo que ele nunca acreditava nela e temia que tudo se complicasse por causa das atividades ilícitas de Aníbal. Leonardo também questiona as visitas de Mirtes a Aníbal na prisão. Mirtes diz que foi lá que descobriu toda a verdade e que nunca mais o viu depois disso, sabendo mais tarde que ele morreu. Ela jura por Leonardo que está falando a verdade e insiste que jamais faria mal a alguém. Leonardo então recebe uma ligação de Nélida informando que Pablo passou mal. Antes de sair, ele avisa Mirtes que essa conversa não está encerrada. Enquanto isso, Valdomiro constata que a febre de Félix está diminuindo e comenta que ele tem muita sorte, mas Félix atribui a melhora ao diabo. Após estabilizar o quadro de Pablo, Leonardo permite que Luz entre no quarto, mas alerta de que a função renal de Pablo está comprometida. Nos corredores do hospital, Dário desabafa com Ângela, dizendo que Álvaro nunca o escutará. Ângela sugere que deixem o tempo resolver as coisas. Nesse momento, Álvaro chega furioso, ameaçando que agora Dário vai pagar, mas Ângela o segura e sugere que ele ouça Dário antes de agir por impulso. Álvaro concorda e Ângela os deixa sós. Dário pergunta como Clara está e Álvaro responde que ela está arrasada. Dário explica que por amar Clara não conseguiu se casar com ela, pois sabia que a condenaria a um casamento que a faria infeliz. Álvaro não acredita nele, mas Dário implora que o agrida e o mate, pois depois do que aconteceu, não tem mais vontade de viver. Álvaro adverte que é melhor estar dizendo a verdade, ou ele voltará para cumprir o desejo de morte. Enquanto isso, Luz recebe uma mensagem de Félix, avisando que continua vivo, apesar de ela desejar sua morte. Ele volta a ameaçar Pablo, deixando Luz aterrorizada. Em seu consultório, Leonardo se pergunta por que Mirtes tem escondido tantas coisas, quando Ângela aparece e questiona o que ele tem. Leonardo, abalado, responde que está profundamente decepcionado por ter uma mãe que ele considera um monstro. Ele revela que Mirtes sempre ocultou que Júlio é na verdade seu pai, deixando Ângela atônita. Leonardo então expressa sua preocupação de que Mirtes possa estar envolvida nas mortes de Sandro e do inspetor Benjamin. Ângela fica surpresa ao saber da morte do inspetor. Leonardo conta que Garcia ainda está investigando o assassinato de Sandro. Ele admite estar confuso, pois sua mãe oferece a própria versão dos fatos e ele já não sabe em quem confiar. Ângela presume que ele continuará investigando e Leonardo confirma, pois deseja descobrir quem matou seu pai. Ele questiona se deve continuar chamando Sandro de pai. Ângela o consola, afirmando que Sandro sempre será seu verdadeiro pai, independentemente de tudo. Leonardo desabafa que sua vida está em ruínas e precisa reorganizá-la. Ele não ama Salma, mas não pode abandonar o bebê que ela espera, pois é sua filha. Ângela o abraça, lembrando que sempre estará ao seu lado. No dia seguinte, Geraldo acompanha a Ângela na apresentação do projeto da clínica durante uma reunião com Elias, o subsecretário de saúde. Elias comenta que ficou impressionado com a apresentação de Ângela e ela agradece, mencionando que tentou expor o projeto a Fernando, mas as coisas não saíram como planejado. Elias explica que seu amigo Geraldo já havia mencionado o incidente com Fernando e pede desculpas, esclarecendo que nem todos os funcionários públicos agem daquela forma. Geraldo pergunta se Elias pode tomar medidas contra Fernando, mas ele explica que Fernando é protegido por influências poderosas.
Ele revela que Fernando já foi alvo de várias denúncias de assédio que nunca progrediram. Ângela lamenta pelas mulheres prejudicadas, enquanto Elias elogia a iniciativa de Ângela. Por telefone, Samantha instrui Oscar a postar em suas redes sociais uma foto de sapatinhos de bebê para confundir seus seguidores sobre uma possível gravidez. Nesse momento, Leonardo invade a sala de Samantha, exigindo que ela entregue a carta de sua mãe. Furiosa, Samantha pergunta quem Leonardo pensa que é para entrar assim em sua sala, mas ele insiste que a carta pertence a ele e a Mirtes. Samantha finge não entender do que Leonardo está falando. Ele então ameaça levar à polícia a gravação que Júlio tem dela e de Mirtes. Samantha, no entanto, responde que não se importa com essa suposta gravação, pois ela não a compromete em nada, mas alerta que Leonardo prejudicará sua própria mãe. Ela pergunta se ele realmente faria isso. Leonardo admite que talvez não, pois isso o transformaria em alguém tão desprezível quanto Samantha pelo que ela fez com o pai dela, com a diferença de que Geraldo não merece tal tratamento. Samantha, irritada, pergunta se ele já terminou e Leonardo responde que por enquanto sim, mas que isso está apenas começando para ela. Em seguida, Samantha liga para Mirtes questionando como Leonardo descobriu sobre a carta e conta que ele mencionou que Júlio tem uma gravação. Elias informa Ângela e Geraldo que Fernando omitiu parte das informações e explica que a iniciativa é uma parceria em que o governo e a sociedade civil colaboram para abrir clínicas nas áreas mais carentes. Ângela descobre que será necessário angariar metade dos recursos financeiros para a construção da clínica, enquanto o governo se encarrega do restante. Elias ressalta que é preciso apresentar garantias por meio de uma entidade formal, além de ter alguém responsável pela representação do projeto. Ele ainda sugere que Ângela termine seus estudos o quanto antes, pois uma médica local daria grande credibilidade à iniciativa. Ângela e Geraldo trocam sorrisos otimistas. Álvaro invade o escritório de Samantha enfurecido, acusando-a de ter causado uma fissura craniana e inflamação cerebral. Ele declara que não vai mais tolerar suas ações. Com um tom irônico, Samantha o aconselha a baixar a voz, sugerindo que ela pode estar grávida de um filho dele. Álvaro responde que se isso for verdade, fará de tudo para provar que a criança não é sua. Samantha volta a ameaçá-lo com o contrato pré-nupcial, mas Álvaro retruca, afirmando que vai destruí-la e a proíbe de machucar Ângela novamente. Enquanto isso, Mirtes invade o consultório de Flávia e Flávia comenta que nem todo o dinheiro do mundo pode comprar classe e educação. Mirtes, irritada, exige saber onde Júlio está e Flávia responde que ele saiu para buscar exames, mas logo retornará. Flávia confronta Mirtes, dizendo que aquele consultório não é o bordel onde ela estava acostumada a trabalhar e ordena que saia. Mirtes, surpresa, pergunta do que Flávia está falando. Flávia revela que Júlio já contou como eles se conheceram e comenta que Sandro foi muito cavalheiro por nunca mencionar de onde tirou Mirtes. Indignada, Mirtes ameaça arrancar os olhos de Flávia, mas esta continua, lembrando que Mirtes se fazia passar por uma dama de alta classe, embora sempre tenha sido uma prostituta que cobrava por suas noites e que ainda continua a fazê-lo. Mirtes avança contra Flávia, mas Júlio chega a tempo. Mirtes o acusa de ser covarde e questiona como ele teve coragem de expor seu passado. Júlio, por sua vez, pergunta como ela pôde esconder que Leonardo é seu filho, chocando Flávia. Mirtes pede para conversar com Júlio em particular, mas ele recusa e avisa que sua vingança apenas começou. Furiosa, Mirtes promete que Júlio pagará caro por isso. Após sua saída, Flávia, ainda atônita, pergunta se Leonardo é realmente filho de Júlio e ele confirma. Mirtes, em prantos, chega ao escritório de Geraldo, deixando-o preocupado. Ela pede que ele não acredite em tudo o que dizem a seu respeito, mas Geraldo não entende o que está acontecendo. Mirtes o convida para almoçar, mas ele hesita, dizendo que não quer deixar Pablo sozinho. Quando Mirtes insiste, Geraldo explica que está sobrecarregado de trabalho. Ela pergunta se ele pode adiar um pouco, mas ele responde sério que acabou de começar e não pode parar. Clara informa Sebastian que está indo para a casa de Cândida e explica que o aluguel já está pago por mais um mês, com a permissão do caseiro para entrar, mas ainda vai pensar sobre para onde irá depois. Sebastian sugere que ela não tome decisões apressadas novamente, mas Clara o acusa de ter contado seus planos para Álvaro. Ele justifica que fez isso porque gosta dela e não queria vê-la sofrer.
Clara lembra que Dário também dizia o mesmo e pede que Sebastian se afaste. Ele, porém, ressalta que não é como Dário e que está lá apenas para apoiá-la como amigo. Clara o chama de traidor e exige de volta seus desenhos. Geraldo conta a Mirtes que Ângela precisará de muito dinheiro para a construção de sua clínica em Real do Mar. Mirtes, conhecendo várias pessoas ricas por meio da galeria, sugere que talvez consiga doações e pergunta se Geraldo aceitaria sua ajuda. Ele responde positivamente e agradece. Geraldo também pretende buscar uma contribuição significativa da fundação. Mirtes questiona se isso não causaria problemas com Samantha e Geraldo admite que provavelmente sim, já que o conselho precisará aprovar a doação e Samantha certamente vai se opor. Mirtes se oferece para persuadir Samantha. Enquanto isso, Ed encontra a Estrelinha e aflito chama Oscar e Guigo, pois a menina está muito doente. Juntos correm para levá-la ao hospital. Mirtes conta a Salma que Geraldo está disposto a tudo para ajudar Ângela a levantar a clínica, inclusive pediu para ela abrir uma nova fundação para arrecadar fundos. Mirtes e Salma planejam enganar Ângela e destruí-la de uma vez por todas. Nestor aconselha Álvaro a denunciar Samantha para se resguardar caso a situação acabe em tribunal, o que lhe permitiria lutar por vantagens financeiras. Quanto ao contrato pré-nupcial, Nestor explica que os comportamentos violentos de Samantha têm peso importante na situação. Álvaro então decide denunciá-la. Leonardo informa a Luz, Abel e Pablo que sem um transplante de rim, Pablo corre risco de vida, deixando-os angustiados. Salma, por sua vez, oferece uma quantia significativa de dinheiro para Ângela construir sua clínica com a condição de que ela vá embora para Real do Mar e nunca mais volte. Ângela, indignada, questiona se Salma está tentando comprá-la, mas Salma responde que está apenas oferecendo o que ela precisa. No entanto, Ângela recusa a oferta, afirmando que não construirá sua clínica com o dinheiro sujo de Salma. Salma, defensiva, argumenta que herdou o dinheiro de seu pai, um homem honesto. Ângela rebate explicando que o dinheiro é corrompido porque Salma tenta mais uma vez comprar o amor de Leonardo, algo que ela jamais conseguirá, e diz que Salma está iludida se acha que conseguirá convencê-la a usar esse dinheiro. Salma critica Ângela por rejeitar uma soma tão alta, principalmente sabendo que nunca poderá ficar com Leonardo. Ângela afirma que Salma não compreende nada, pois são pessoas completamente diferentes, o que Salma prontamente concorda. Ângela expulsa, reiterando que não acredita em sua suposta depressão. Salma defende que Leonardo acredita nela e Ângela desafia perguntando quanto tempo ela pensa que essa mentira vai durar. Salma, irritada, afirma que por causa desse capricho, Ângela não terá nem a clínica nem Leonardo. Ângela, por sua vez, dispara que quem deveria estar deprimido é Leonardo por estar preso a uma mulher como Salma. Pablo teme que não sobreviverá, mas Abel o tranquiliza, dizendo que está disposto a doar um de seus rins. Luz também se oferece caso seja compatível. Leonardo explica que é necessário realizar os testes de compatibilidade para que a cirurgia seja feita o mais rápido possível. Nestor informa Álvaro que Samantha poderia até ser presa por agressão contra ele, além de enfrentar um escândalo nas redes sociais, mas Álvaro não se abala. Ele pede ainda que Nestor prepare o pedido de divórcio. Nestor pergunta se ele está preparado para perder tudo o que conquistou, o que deixa Álvaro pensativo.